Olá, começa agora o Jornal da Câmara. Adquirir produtos pela internet está cada vez mais frequente. Mas quais são os nossos direitos ao comprar produtos na web? É sobre isso que eu converso com o Dr. Giovanni Conte, que é juiz da 15ª Vara Civil de Porto Alegre. Dr. Giovanni, seja bem-vindo. Obrigada pela presença aqui conosco. A honra é toda minha estar aqui presente na TV Câmara. Que bom. Doutor, o Código de Defesa do Consumidor, que esse ano completa 20 anos, né? Ele não especifica os casos de internet, né, de vendas na internet, mas ele é aplicável a esse tipo de compra, de comércio? Sim, Mariane. Todas as vendas realizadas, as negociações em geral que são feitas via internet, são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Essas compras que são mais frequentes hoje, em razão da facilidade, o acesso e a disponibilidade de produtos, que às vezes tem muitos produtos, inclusive, que nós não encontramos nas prateleiras das lojas, mas nós encontramos na internet. Então, às vezes, muitas vezes, o consumidor se vê obrigado, até quando quer adquirir um produto, se vê obrigado a adquirir via internet, por necessidades próprias, por necessidade dos filhos. Às vezes, os filhos que também frequentam muito, navegam na internet, eles têm contato com esse tipo de produto, mas exigem dos pais que lhes deem de presente, mas não tem no comércio em geral esses produtos. Então, se vê a necessidade de haver essa compra. Mas o que o consumidor tem que estar consciente que esse tipo de negociação tem abrangência no Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor vai regulamentar e vai regular todas essas atividades comerciais que são realizadas via internet. Com sites, mercados brasileiros ou estrangeiros também? Porque o senhor falou dessa demanda de produtos que às vezes não estão disponíveis no mercado e na internet tu encontras, mas muitas vezes são produtos de fora do Brasil. Perfeito. O Código de Defesa do Consumidor se aplica com absoluta tranquilidade nas relações comerciais existentes dentro do Brasil. O grande problema está quando a compra se dá em sites que não são do Brasil, são estrangeiros, e o consumidor quer saber qual a garantia que teria nessa relação comercial. Bem, é muito importante que o consumidor, quando vai fazer esse tipo de compra com esses produtos que são importados, verifique se há alguma relação comercial entre Brasil e esse país onde está situado esse site, para ver se há alguma convenção para que possa regular ou regulamentar esta negociação. Então é importante que o consumidor tenha isso em mente. Sempre procure se informar desta circunstância. Se há uma convenção existente entre esses países, é muito mais fácil, inclusive, a obrigação daquele fornecedor que vendeu o produto de ser responsabilizado. Então é sempre muito importante. E de que forma o consumidor pode buscar essa informação? No próprio site, ou das relações exteriores do Brasil, entrar no site do governo federal, e lá se tem a relação de relações comerciais que existe do Brasil com os demais países e se há algum convênio de livre comércio. Por exemplo, na Mercosul isso já está facilitado, porque nós sabemos que existe essa relação de livre comércio e essa relação, e há um convênio firmado entre todos os países do Mercosul, e que então, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, se eu vou adquirir um produto da Argentina, um produto do Uruguai, do Paraguai, eu sei que há um convênio existente, em especial o Mercosul, que vai me dar esse respaldo jurídico para se houver algum problema, né, nessa relação entre fornecedor e consumidor. E esses casos são tratados de maneira bem particular, então, de acordo com Exatamente. A convenção estabelecida então vai entre os depender. países. Então é muito cuidado, o consumidor tem que ter muito cuidado na compra desses produtos de sites que são externos, que são de fora do país, para não ter problemas e dores de cabeça posteriormente. Doutor, e qual é a nota fiscal numa compra pela internet? Como eu comprovo que eu realmente efetuei aquela compra e efetuei aquele pagamento? A nota fiscal, isso é importante. A nota fiscal ela deve acompanhar o produto. Então, aliás, eu posso até relacionar, Mariane, alguns cuidados que o consumidor deve ter
para aquisição de produtos via internet. Eu relacionei 11 cuidados que o consumidor deve ter. Dentre um deles é este, né? Esta colocação que você bem referiu em relação à nota fiscal. A nota fiscal, o consumidor, quando faz a aquisição pela internet, ele tem que exigir do fornecedor que a nota fiscal acompanhe o produto, para que quando chegar o produto na sua residência, a nota fiscal também chegue. Essa é uma garantia que o consumidor vai ter quando da aquisição desse tipo de produto. Mas o que é importante, então, fazer relacionar aqui uns itens que eu acho que são importantes e talvez para o telespectador seja importante também os cuidados que ele deve tomar quando da aquisição desse tipo de produto. Primeiro, né, importante observar os procedimentos adotados, segurança e confidencialidade dessa transação. O consumidor tem que cuidar se esta compra que está sendo realizada ela é confidencial, somente ele tem esse acesso. Buscar referência do site, isso é muito importante também, saber da confiabilidade desse site, porque às vezes a gente tem sites que a gente não tem o mínimo conhecimento. Surgem novos sites? Surgem, às vezes são muitos sites piratas, que exatamente se utilizam dessa forma de comércio para adquirir, atrair o consumidor, receber o valor e não entregar o produto. Isso é muito comum. Nós, dentro do Poder Judiciário, a gente tem ações de consumidores que buscam ressarcimento em razão desse tipo de situação. Terceiro, anotar todos os dados que identifiquem a localização e a sede do fornecedor. Isso também é muito importante. O consumidor tem que ter cuidado e saber aonde está. Onde é que está o fornecedor? Onde é que está a empresa? Onde é que ela está física, onde é que ela está sediada? Para que, posteriormente, se houver necessidade, tenha a condição de entrar com uma demanda judicial, se for necessário, e saber localizar essa empresa. Terceiro, confira todas as informações sobre os produtos e serviços ofertados. Característica, preço, valor do frete, despesas adicionais, prazo de entrega, execução e condições de pagamento. Isso é importante, que o consumidor, antes de adquirir, exija do fornecedor que preste essas informações, que são básicas para a compra, porque ao contrário daquela compra que nós fazemos quando vamos a um comércio, nós temos o contato físico com o produto. Ou às vezes não, mas de qualquer maneira ele está ali à exposição, ele está exposto. Às vezes o fornecedor não tem na loja para pronta entrega, mas o produto está ali. Então eu tenho o conhecimento e sei onde é que está a loja. Se caso acontecer algum problema, eu posso ir lá e fazer essa reclamação pessoalmente. E esse contato do consumidor é muito importante, porque o mais inseguro na compra pela internet, exatamente, a maior insegurança que o consumidor tem é exatamente isso. Será que eu vou receber o produto? Se o produto é aquele que eu pedi? Se tem aquela qualidade que está dita na propaganda? E se der algum problema, como eu posso arrepender, porque há um direito do arrependimento? Como eu posso trocar, se caso algum vício? E como se eu posso trocar em relação ao vício, ou se eu posso trocar porque o produto não é bem aquele que eu pedi ou não gostou, ou o número, às vezes um sapato é um número diferente, chega num número que não serve no consumidor. Quinto, em caso de dúvida, utilize telefones e endereços eletrônicos para obter esclarecimentos adicionais. Então, às vezes, se o consumidor está com dúvida acerca de onde está localizado o fornecedor, ligue, né? Entre em contato com os telefones que são fornecidos para ver se realmente aquele fornecedor está realmente naquele local, para certificar, para ter mais segurança. Sexto, verifique se o fornecedor apresentará a nota fiscal, que nós colocamos aqui, que é muito importante. Certifique-se. Olha, eu quero saber, no momento que está contratando via internet, se a nota fiscal vai acompanhar o produto. Não vai ter nota fiscal. Bom, então o consumidor já deve desconfiar. Procure não fazer aquisição se o produto não estiver acompanhado da nota fiscal. Sétimo, verifique se há assistência técnica brasileira e acessível autorizada. Isso também é importante, porque não adianta eu adquirir um produto que dali a um ano, por exemplo, já passou a garantia, e eu terei que ir numa assistência técnica para tentar o conserto, e não existe assistência técnica na minha cidade ou numa cidade próxima, ou que dirá no Brasil. Então,
o consumidor tem que ter muito cuidado quando adquire produtos, principalmente eletrônicos, para verificar se há assistência técnica no país e, de preferência, na sua cidade, porque facilita ao consumidor de levar o produto para conserto. Claro. Oitavo, em sites estrangeiros, verifique também as taxas de importação e o seu fornecedor possui representante do Brasil. Isso também é importante, porque às vezes na propaganda não nos traz a taxa de importação. E ela vai incidir... O valor não está embutido, né? Exatamente, então só se dá o valor real, mas aquelas taxas que às vezes, muitas vezes a taxa de importação é mais alta que o valor do produto. Então o consumidor tem que estar atento, tem que perguntar ao fornecedor, olha, além desse valor, o que mais está embutido nessa compra que eu vou fazer? Esse produto não é do Brasil, ela vai ser importado, então... Qual o valor da taxa de importação? Isso também é muito importante para o consumidor. Procure se informar. Nono, acesse a sites de fabricantes, avaliadores independentes com opiniões de outros consumidores. Isso também é importante. Aliás, nesse site, esses sites que tem no Brasil de compra, que é um dos maiores do Brasil, sempre a opinião de outros compradores. Tem fóruns de debate, de discussão. Exatamente. Então procure o consumidor procurar informações se existem opiniões de outros consumidores que adquiriram através desse site, que adquiriram produtos através deste fornecedor, para se ter uma certa garantia, até de repente entrar em contato, porque normalmente existem os e-mails desses outros compradores, entrar em contato com o comprador e fazer perguntas. Claro, a gente até às vezes não pode saber da veracidade, se não é um laranja, entre aspas, que foi colocado pelo fornecedor para prestar boas informações. Claro. Mas não custa, às vezes, entre em contato, certifique se realmente essa pessoa tem credibilidade para saber se esse produto realmente é bom e ele vai receber esse produto. Décimo, fique atento à política de trocas e os procedimentos que devem ser adotados em caso de problemas. Pergunte também, o consumidor ele deve perguntar ao fornecedor qual a política de troca dele. Se ele troca com facilidade, qual o prazo da troca, quanto tempo ele vai levar para essa troca. Tudo isso é importante, porque normalmente esse tipo de relação ela se dá via correio. Às vezes são o transporte que não é o habitual, ele é encaminhado via correio e a devolução e depois o retorno de um novo produto em razão de um vício que teve no primeiro. Então é bom saber, o consumidor tem que saber como é feita a troca, se caso exista a necessidade, ou na hipótese de existência voluntária, que também isso pode acontecer. Só brevemente, então, quais são os direitos do consumidor com relação à troca de produtos com defeitos ou a propaganda enganosa, receber um produto não era aquilo que ele estava vendo na imagem quando ele adquiriu, ou então a desistência? Certo. Primeiro, quando o produto que foi entregue tem problemas, está quebrado, avaliado, o que eu devo fazer? Bom, deve comunicar imediatamente ao fornecedor. O Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 30 dias para bens não duráveis e de 90 dias para produtos duráveis para reclamar. Feita a reclamação, então o consumidor recebeu um produto, ele está quebrado, está com defeito. Então ele deve imediatamente comunicar esse fato ao fornecedor. Bom, prazo já referi, 30 dias para bens não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Mas o ideal é que, no momento que constatar, já fazer a reclamação. A partir da reclamação, o fornecedor tem 30 dias para solucionar o problema. Ele tem que solucionar. Se em 30 dias ele não solucionar o problema, o consumidor tem 3 hipóteses, está no artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Ou ele pede o valor de volta, do valor do dinheiro que pagou, pede a troca do produto, igual espécie, condição e quantidade, enfim, conforme que foi adquirido. E terceira hipótese é abatimento do preço. Então, e essas 3 opções, é importante referir ao consumidor, que essas 3 opções são a critério do consumidor, não é do fornecedor. Então, o consumidor que tem essa opção, caso o consumidor não venha efetuar a troca.
E se eu desisto então da compra e eu quero a devolução do dinheiro, o valor do frete também é devolvido? Boa pergunta. A possibilidade de arrependimento. Nas compras pela internet, nós temos 3 situações importantes. Primeira situação, arrependimento. Segunda situação, vício do produto. Terceira situação, troca do produto. Pelas compras pela internet, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte: é só nessas compras feitas por telefone ou internet. E esta observação que eu vou referir em relação ao arrependimento, que está no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ela é própria para a aquisição de produtos através dessa modalidade, pela internet. O Código de Defesa do Consumidor estabelece um prazo de 7 dias para o arrependimento. Ou seja, eu não preciso motivar o meu arrependimento. Eu simplesmente estou arrependido, não quero mais fazer a compra. O consumidor tem 7 dias para isso. E não precisa fazer qualquer motivação, porque não gostou, não precisa dizer nada. Diz, olha, eu não quero o produto. Isso é um risco do fornecedor. E o fornecedor não pode se recusar, porque o Código de Defesa do Consumidor dá essa possibilidade ao consumidor. Então isso é o arrependimento, que é próprio desse tipo de compra. Ou por telefone, inclusive. Às vezes acontece uma compra por telefone, eu também tenho essa possibilidade do arrependimento que está no artigo 49, no prazo de 7 dias. E o frete fica por conta do fornecedor. O fornecedor é que vai arcar com esse frete. Então eu posso me arrepender sem qualquer motivação e o frete vai ser arcado pelo fornecedor. A outra situação é o vício, que nós já fizemos referência. O vício, ao contrário do arrependimento, tem que ser motivado. Eu tenho que motivar. Eu tenho um prazo de 30 dias para bens não perecíveis e 90 dias para produtos 30 dias para produtos perecíveis e 90 dias para produtos não perecíveis. Mas aí eu tenho que motivar. Eu tenho que dizer o porquê que eu estou querendo uma troca. Porque está quebrado, porque tem um vício, não foi aquele que eu pedi. Então eu tenho que motivar. E também continua sendo frete de responsabilidade do fornecedor. Agora, a terceira modalidade, que é a troca, pura e simples. Ou seja, quero outra cor. Eu quero outra cor, o tamanho não ficou bom. Né, aí a troca, o Código de Defesa do Consumidor não abarca essa situação. Não garante ao consumidor a troca. Fica a critério do fornecedor se vai trocar ou não. Mas, veja o consumidor, há situações em que na internet, no site, ou naquela oferta que foi feita pelo fornecedor, ele se responsabiliza pela troca. É muito comum nós assistirmos, né, inclusive na TV, olha, vocês podem trocar, que nós devolvemos o frete, devolvemos o dinheiro sem qualquer problema. Então, se houver essa propaganda do fornecedor, ele se vincula, ele tem que cumprir. Agora, se não há essa propaganda, ou seja, o fornecedor não se responsabiliza pela troca, o que acontece? Aí vai ficar a critério do fornecedor. Claro, se o fornecedor quer manter o consumidor cativo, ele vai fazer a troca. Só que, claro, aí ele não se responsabiliza pelo frete. Aí o frete vai ter que ser pago novamente pelo consumidor. Doutor, e quando o diálogo com o fornecedor não é possível, quando não se chega a um acordo, o consumidor deve então procurar o PROCON? Exato. Primeiro, o que a gente sempre sugere para o consumidor? Primeiro, antes do PROCON, inclusive, fazer uma reclamação até a próprio fabricante. Porque o fabricante do produto, ele também quer manter o seu consumidor cativo e ele faz uma fiscalização perante seus fornecedores. Então é sempre importante que o consumidor encaminhe um e-mail para o fabricante daquele produto reclamando do fornecedor dele. Diz, olha, aquele fornecedor que está vendendo o seu produto não está oferecendo a troca, ou está me vendendo um produto com vícios, e que, portanto, eu peço que o fabricante tome uma providência em relação ao seu fornecedor. E em muitos casos, principalmente em questão de veículos, é muito comum isso acontecer. Às vezes, a concessionária não dá a assistência necessária ao consumidor. Aí o que o consumidor faz? Ele encaminha um e-mail diretamente ao fabricante, à montadora, reclamando daquela concessionária. E a montadora vai exatamente fiscalizar, vai cobrar da sua concessionária, porque ele quer manter
o seu consumidor cativo, até porque a concorrência é muito grande. Então, esse tipo de reclamação, muitas vezes, é eficaz. O consumidor consegue resolver o problema falando diretamente com o fabricante. Bom, mas às vezes não acontece de resolver o problema. Aí, a outra opção que nós temos é o PROCON, que tem o PROCON estadual, tem o PROCON municipal. No Rio Grande do Sul, em vários municípios, nós vamos ter o PROCON municipal, inclusive, ou estadual. Então, fazer essa reclamação. E o PROCON ele vai chamar as partes para tentar uma conciliação, tentar que o fornecedor venha a satisfazer aquela pretensão do consumidor em alguma situação. Só que o PROCON ele tenta resolver administrativamente. Se ele não conseguir resolver, bom, então ele vai encaminhar o consumidor aos juizados especiais ou até à jurisdição comum. Ainda antes mesmo da jurisdição, antes de propor uma ação judicial, se o PROCON não resolver, que o consumidor pode ir nos juizados especiais, se o valor é até 40 salários mínimos, ele pode fazer essa reclamação, até 20 não precisa nem de advogado, ele pode ir diretamente aqui no Foro Central, aqueles que estão em Porto Alegre, ou aqueles consumidores em todo o interior, em todas as comarcas, vocês vão encontrar um juizado especial. Então vá na sua comarca e faça sua reclamação. Até 20 salário mínimo não precisa advogado, acima de 20 até 40, obrigatoriamente tem que ter um advogado, e faça a sua reclamação. Mas nós temos, Mariana, mais uma opção, inclusive, no Poder Judiciário, que é o projeto Conciliação para o Superendividamento. Mas ali também há as relações de consumo, e mesmo sem ação judicial, a parte pode ir até ao Foro Central, no 7º andar, e lá tem esse projeto piloto, que é do Poder Judiciário, onde é possível fazer essa conciliação com os fornecedores antes mesmo da ação judicial. Então, tem um juiz designado para esse projeto, que ele vai chamar as partes, vai sentar numa mesa e vai tentar resolver o problema. E se não for possível, bom, aí só resta exatamente a ação judicial. Aí tem que ser judicializado. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença, por todas essas informações. Tomara que as pessoas confiram a confiabilidade dos sites para evitar dor de cabeça, exatamente, né? Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Tá certo, muito obrigada. Obrigada também pela sua atenção. O Jornal da Câmara termina aqui. Até o nosso próximo encontro.